Vamos lá para a segunda parte. Permanência, o uso de joias e o que a Bíblia diz. Bom, primeiro, modesta e humildade. O propósito original da roupa, ela foi para cobrir a nudez de nossos primeiros pais. Adão e Eva, eles nunca sonharam em pendurar ouro ou prata sobre o corpo para salientar suas folhas de figueiras. As vestes eram modestas e os protegiam. E algum dia Deus colocará uma coroa dourada de vitória sobre a fronte dos vencedores. Todos nós receberemos uma coroa de ouro. Então, mesmo assim, os salvos removerão suas coroas de ouro na presença de Deus. Lá em Apocalipse, capítulo 4, versículo 10 e 11, diz o seguinte: os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Ellen White, comentando esse texto no livro Grande Conflito, capítulo 40, o Livramento dos Justos, ela fala que os salvos ali jogarão as suas coroas aos pés do Salvador e cantarão aquele cântico: digno, digno é o Senhor, o Cordeiro que foi morto e vive pelos séculos dos séculos. E falando sobre as mulheres orgulhosas de Judá, que logo seriam levadas para o cativeiro, assim falou o profeta Isaías. Quando a gente vai para Isaías capítulo 3, verso 16, diz assim: diz ainda mais o Senhor, visto que são altivas as filhas de Sião, e andam de pescoço emproado, de olhares imprudentes, e andam a passos curtos, fazendo tinir os ornamentos de seus pés. E aí você vai para o versículo 18 ao 23, diz: naquele dia tirará o Senhor o enfeite dos anéis dos tornozelos, e as toucas e os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes, os braceletes, os véus esvoaçantes, os turbantes, as cadeiazinhas passo a passo, as cintas, as caixinhas de perfume, os amuletos, os sinetes e as joias pintentes no nariz, os vestidos de festa, os mantos, os sares, as bolsas, os espelhos, as camisas finíssimas, os atavios da cabeça e os véus grandes. Sabe, nós lutamos contra o pecado e a tentação. Agora não é tempo para glorificar o nosso exterior. Então, o supremo alvo do cristão é atrair a atenção para Cristo, não para si mesmo. Então, decorando nossos corpos mortais como pedras brilhantes, facilmente o orgulho vai nascer. E isso é totalmente oposto ao espírito e aos princípios de Jesus. O próprio Jesus disse: quem a si mesmo se exalta será humilhado, e quem a si mesmo se humilha será exaltado. Então, desde que Adão e Eva caíram em pecado, nós humanos temos que lutar com a mesma natureza pecaminosa que tem o orgulho em sua raiz. Deus, por isso, ordenou a não usar joias. Em nossa condição pecaminosa, não estamos mais aptos a resistir às tendências do orgulho do que foi Lúcifer. Então, quando o nosso corpo for transformado na segunda vinda de Cristo, não seremos mais tentados a pecar. Então, unicamente
Jesus considerará seguro colocar uma coroa de ouro em nossa cabeça. Enquanto isso não acontece, fazemos bem em seguir o conselho de Paulo dado para as mulheres. Veja, não com cabeleiras frisadas de ouro, pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é o próprio as mulheres que professam ser piedosa, em 1 Timóteo 2, 9 e 10. Então, pobres em investimentos, entre aspas, né? Nós cristãos somos fiéis administradores da causa de Deus. Alguns usam tantas joias que, se fossem vendidas, poderiam construir uma igreja inteira no campo missionário. Então, nosso dinheiro deveria ser gasto para a pregação do Evangelho. O Senhor faz uma pergunta: por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não te satisfaz? Então, existem também pequenos ídolos, mas vamos ler ali o Mateus capítulo 6. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Mateus capítulo 6, verso 19 e o verso ao verso 21. Diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam, nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí também está o seu coração. Pequenos ídolos. Quando apresento a verdade bíblica a respeito das joias, raramente eu ouço queixas daqueles que são recém-convertidos. Se você pregar um sermão falando de roupas, alimentação, joias, raramente as pessoas recém-convertidas, aquelas que têm pouco tempo de batismo, elas vão questionar e reclamar. Mas alguns outros que têm estado na igreja durante anos, frequentemente ficam tristes e eles querem argumentar. Ah, isso é uma coisa pequena, tem muitas coisas melhores, mais difícil para discutir. Minha resposta é, queridos, se é uma coisa tão pequena, então por que é tão difícil para a pessoa abandoná-la? Um pouco de ouro ou prata pode se tornar um grande ídolo. Então Deus adverte seu povo que vive nos últimos dias. Ele diz: naquele dia os homens lançarão as toupeiras e aos morcegos seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Lembrando que nós somos templo do Espírito Santo. Então a Bíblia diz que, como templos vivos, a nossa preocupação maior deveria ser a de adornar o nosso interior com as joias da palavra de Deus. A orientação da palavra é: não seja o adorno da esposa que é exterior, como frisados de cabelo, adereços de ouro ou aparato do vestiário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, os princípios bíblicos contra o uso de joias têm sido uma bênção à causa de Deus. Eles dão liberdade para os membros. Então, o povo de Deus tem então mais dinheiro para gastar na disseminação do evangelho, nos suprimentos da necessidade do povo sofrido. Eles estão livres do sentimento de insegurança,
Os homens não necessitam se preocupar sobre o anel que deram ao esposo ou à namorada, se é bonito o suficiente ou se dá uma boa afirmação social. E as mulheres não têm que investir nada de sua energia emocional na comparação de suas joias com a das outras. Então, o padrão de Deus tem sido uma tremenda bênção e nós precisamos mantê-lo assim. A primeira impressão é que fica. Veja, olha que interessante. Duas mulheres simbólicas aparecem em Apocalipse, no capítulo 12 e 17. Elas representam os dois grandes poderes religiosos que estão em conflito por toda a história da Terra, ou toda a história da Igreja. Embora nenhuma das mulheres fale uma só palavra que seja, nós sabemos qual é a verdadeira e nós sabemos como é a falsa. A grande pergunta é: como nós sabemos? Simples. O primeiro modo como a Bíblia identifica é pelas roupas que estão usando. Então vamos lá. Apocalipse 12, versículo 1, diz que viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então, a primeira mulher que representa a igreja de Deus está usando uma luz natural. Sua igreja está vestida com a pura e não a falsificada luz que ele fez. E por contraste, a segunda mulher que representa uma igreja falsa, ela está enfeitada com joias e roupas finas, e sua beleza é extremamente artificial. Veja, estava vestida de púrpura e adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícies da sua prostituição. Então, obviamente, sua descrição aqui, ela está associada com a aparência do mal. E a Bíblia diz que nós somos ordenados a abstermos de toda a aparência do mal. Então, Jesus mesmo recomendou: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Então, a palavra de Deus, ela nos orienta a deixar nossa própria luz, não nossos enfeites externos, brilhar tanto que os outros possam ver nossas obras, não nossas riquezas, e glorificar a Deus, não a nós mesmos. Então, Cristo, ele é o maior e o único exemplo que nós temos. Também muitos, ou vamos dizer assim, tenho sido questionado muitas vezes se não haveria problema em usar um crucifixo. Bem, Jesus nunca pediu para usarmos uma cruz. Ele pediu para levarmos a cruz. O texto bíblico é bem claro em Lucas 9:23. Então, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus é muito mais desafiador que usar uma camiseta, que usar um adesivo ou uma pequena cruz dourada como propaganda vazia. Jesus disse que tomar a cruz significa negar a si mesmo, ou seja, não fazer a nossa vontade, mas fazer a vontade de Deus. Em Lucas, capítulo 9, no verso 23, a Bíblia diz o seguinte: vou ler esse texto. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Então, significa levar a cruz de Cristo, tomar a sua cruz, significa negar a si mesmo. Ou seja, não fazer nossa vontade, mas fazer a vontade de Deus. A grande questão é, sempre que estiver em dúvida, pergunte: o que Jesus faria? Se seguimos a Jesus, estaremos sempre seguros pessoalmente. Não posso imaginar meu Jesus furando suas próprias orelhas, furando o nariz ou qualquer outra parte do corpo, mesmo com o fim de pendurar pedras brilhantes em suas extremidades.
Então, o exemplo de Jesus nas Escrituras é continuamente de modéstia e simplicidade prática. Quando ele foi crucificado, os soldados romanos dividiram suas vestes entre si. Note que eles não tiraram a sorte por suas joias. Ele não possuía nenhuma. E a roupa, essa veste que Jesus estava usando, não era nem a dele. Foi que colocaram nele depois para crucificar, porque despiram ele, deixaram ele nu. Então, ele não possuía nenhuma. Em vez disso, eles tiveram que disputar sua peça de roupa mais valiosa, uma modesta túnica sem costura, ou um pedaço de pano sem costura. Então, aqui tem uma mensagem que não cansamos de repetir. Quando nós amamos a Jesus, queremos seguir o seu exemplo. Olha que interessante. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. E vamos aqui para a nossa conclusão: mudança de proprietário. Gostaria de contar aqui uma ilustração para a gente poder entender. Numa pequena cidade, havia uma casa que era bem conhecida por sua aparência. Ela estava tudo em ruínas, ferro velho, lixo e uma mistura de sucata espalhada pelo pátio. A pintura descascando, janelas quebradas e cachorros famintos no jardim. Era uma vergonha para toda a comunidade. Então, um dia, depois de voltar de uma longa viagem, andando pela cidade, olhando para aquela casa, fiquei admirado pela dramática mudança que tinha ocorrido naquela casa vergonhosa. A velha pintura descascada tinha sido lixada e agora uma nova pintura embelezava as paredes. Janelas novas, limpas, estavam no lugar das antigas e todas as sucatas e os ferros velhos tinham sido tirados. O jardim foi limpo e coberto com um novo gramado. Eu não podia deixar de perguntar sobre o que causou a mudança instantaneamente daquela casa e descobri que a casa tinha um novo proprietário. Todos nós, de uma forma ou outra, nos parecemos com uma velha casa em ruína. O pecado, ele reinou em nosso coração e nos levou à queda, nos levou à impureza e nos levou à confusão. Mas sempre que uma pessoa permite a Jesus entrar no seu coração, o processo de limpeza começa imediatamente. Jesus remove aquelas coisas que manchavam a beleza interior do cristão e as pessoas notam a beleza externa. Então Jesus, ele deixou de lado sua coroa e seu trono celestial quando veio ao nosso mundo para nos salvar. Ele entregou suas vestes terrenas quando morreu na cruz pelos nossos pecados. Seria muito para ele pedir que tiremos nossos enfeites sem vida, para que possamos refletir melhor sua pureza, humildade neste mundo caído? Eu acho que não. Mas como você viu e nós vimos, existem muitas boas razões para os cristãos se absterem do uso de joias.
Mas se eu tiver de escolher as duas melhores, eu escolheria estas: amor a Deus e amor ao nosso próximo. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, continua o versículo 2, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É esse o culto e o sacrifício que nós temos que experimentar para colocar Deus em primeiro lugar e sermos a cada dia semelhante a Ele. Lembre-se que todos nós, de uma forma ou outra, nos parecemos com aquela casa velha em ruínas, porque o pecado, ele manchou, ele reinou em nosso coração. O pecado nos levou à queda, nos levou à impureza e nos levou à confusão. Quando o pecado entrou no mundo, você percebe que Adão e Eva, ao cair em tentação e pecado, aconteceu muitas coisas. Aconteceu a impureza, se abriram os olhos, eles viram que eles estavam nus. Aconteceu a confusão, eles viram os seus próprios filhos, um matando o outro. Mas sempre que eles, você, eu, permite que Jesus entre no nosso coração, o processo de limpeza ele começará imediatamente. E Jesus ele deixa então o seu trono, sua coroa, para vir a este mundo, ser semelhante a nós, para morrer no nosso lugar. Então, tudo o que Jesus nos pede, eu acho que não seria muito em pedir para cada um de nós, mas que Deus ele possa te abençoar, que Deus ele possa me abençoar, e que a cada dia possamos continuar firmes, mesmo apesar das lutas, das batalhas que acontecem em nossas vidas. Precisamos perseverar, porque em pouco tempo aquele que diz que vem virá e não tardará. Vamos orar a Deus. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por mais uma manhã que o Senhor nos concede. Obrigado pelas bênçãos, obrigado pela vida e obrigado pela saúde. Que o Senhor possa continuar conosco com a sua mão poderosa e que possamos a cada dia entender a sua mensagem, aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Transforme a nossa vida, nos ajude a carregar a nossa cruz, negar a nós mesmos e exaltar sempre Cristo neste mundo de trevas, de pecados, mas que as pessoas possam ver Cristo em nossa vida. Ó querido Deus, hoje é o dia de preparação, que o Senhor nos ajude a nos preparar para teu encontro com o Senhor sábado pela manhã. Essa semana começa a Semana Santa. Acontece os últimos dias, minutos, segundos da vida de Jesus. Que essa semana possa ser uma bênção para nós, para todas as pessoas que estarão ali
nas igrejas, em pequenos grupos, ouvindo e recebendo a mensagem de esperança. Que essa semana seja uma benção para nós e para a nossa família e para a nossa comunidade. E que pessoas possam entregar as suas vidas a Jesus e ser transformadas. Perdoe, Pai, nossos pecados. Nos dê um dia abençoado na Sua presença por Jesus. Amém. Bom dia a todos. Bom dia, minha amiga Ivanilde, Sidomari, a Natália, né, Isaías, Ricardo, Lucineide, Luciana, Josefa, Deise, Gliciane, a Jânia, Charliene, Jacirene, Odan, Sebastião. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que o Espírito Santo esteja sobre vocês e até segunda-feira, se assim Deus permitir. Segunda-feira nós temos o último tema dessa parte e depois nós entraremos em uma série de profecias muito legal. Que Deus abençoe a todos.